Brasil! Fala galera do nosso canal, estamos aí com mais um vídeo para vocês e hoje traremos 2 episódios, esse sendo o primeiro, com o tema: qual foi a melhor seleção? A do Tetra de 1994 ou a seleção do Penta de 2002? Traremos uma retrospectiva de cada seleção. Hoje, nesse primeiro episódio, será da seleção brasileira de 94 que conquistou o Tetra. Hoje nós falaremos sobre os nomes da convocação, falaremos sobre os jogos da fase de grupo e falaremos do mata-mata, para nós inteirarmos os 2 assuntos no último vídeo e conseguir trazer essa análise: qual foi a melhor seleção, a do Tetra ou a do Penta. E vamos pedir para você deixar o comentário desde já. Qual a seleção que você acha melhor? A do Penta de 2002 ou a seleção do Tetra de 1994? E recordaremos agora aquela convocação daquela majestosa seleção de 1994, galera. Sim, aquela seleção onde o técnico Parreira menciona ali aquela lista tão especulada em 94, querendo saber se o nome do Romário, do baixinho Romário, estaria. Enfim, vou passar aqui para vocês relembrarem um pouco aí. No gol, Tafarel, Jorginho, lateral direito, Ricardo Rocha, zagueiro, Ronaldão, zagueiro, Mauro Silva, volante, Branco, lateral esquerdo, Bebeto, atacante, Dunga, volante, Zinho, meia, Raí, meia, Romário, atacante, Zete, goleiro, Aldair, zagueiro, Cafu, lateral direito, Márcio Santos, zagueiro, Leonardo, lateral esquerdo, Mazinho, volante, lateral esquerdo, Paulo Sérgio, meia, Miller, atacante, Ronaldo, atacante, Viola, atacante e Gilmar, goleiro. Essa foi a seleção que ali estreou na Copa de 94 no grupo B, onde tinha as demais seleções: Suécia, Rússia e Camarões. E assim a seleção começa o seu embate para conseguir a futura classificação para a fase de mata-mata. E o seu primeiro jogo ali naquela fase de grupo foi contra a Rússia e o Brasil consegue vencer por 2-0, gols de Romário aos 26 minutos e um gol do Raí aos 52 minutos de pênalti. Lembrando que a seleção de 94 ela chamava atenção não por ter jogadores estrelas, mas sim pela raça, pela atitude que aquela seleção tinha em jogar futebol, em querer conquistar o resultado dentro do campo. E o segundo jogo foi contra Camarões e a seleção brasileira novamente consegue vencer por 3-0. Gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. Um gol aos 39 minutos do Romário, outro aos 66 minutos de Márcio Santos e aos 73 minutos o gol do Bebeto. Eu amava ver o Bebeto e o Romário jogarem ali, era uma sintonia maravilhosa dos dois. Quando o Parreira fazia mudanças, parecia assim que o time não sentia tanto, porque tinha um entrosamento naquela seleção brasileira, tinha harmonia naquela seleção brasileira. E o terceiro e último jogo da fase de grupo, o Brasil empata com a Suécia em 1-1. O gol do Romário empata o jogo e o Brasil consegue a classificação em primeiro lugar no seu grupo, no grupo B, com 7 pontos, e a Suécia também consegue a sua classificação com 5 pontos. Então vai gravando, meus amigos, essas informações, porque nós vamos precisar dela no segundo episódio, onde falaremos
da seleção do Penta de 2002. Aquela seleção ela marcou muito por conta de tudo que aconteceu naquele ano, a morte do Ayrton Senna, e aquela seleção estava aguerrida e querendo conquistar o tetracampeonato. E o jogo das oitavas não se diria que não poderia ser difícil, com certeza foi difícil contra o dono da casa, os Estados Unidos. O Brasil vence por 1-0, gol de Bebeto aos 72 minutos e faz a gente mexer naquele baú, faz a gente relembrar aquela Copa épica de 94. E as quartas de finais, o Brasil enfrenta nada mais, nada menos que a Holanda. E é um jogo muito difícil, um jogo muito pareio. A seleção brasileira tem dificuldades, o Brasil toma 2 gols, mas o Brasil consegue retomar a partida e nós tivemos um gol do Romário aos 53 minutos, um gol do Bebeto aos 63 minutos e aquele gol que a gente nunca vai esquecer do Branco de falta, onde o Romário dá aquela leve torcidinha no corpo para a bola não desviar e a seleção brasileira consegue se classificar para as semifinais. Contra quem? A Suécia, a mesma Suécia que empatamos na fase de grupo por 1-1. Essa Suécia, ela joga contra o Brasil nas semifinais. Um jogo também muito difícil para a seleção brasileira, um jogo onde a seleção brasileira teve várias oportunidades de gols, mas parecia que o nervosismo, a ansiedade não fazia com que a seleção com jogadores Bebeto, Romário, entre outros jogadores, conseguisse ampliar o placar, porque poderia sim, na qualidade de contra-ataque de Bebeto, de Romário e demais jogadores. Dunga jogou muito bem aquela Copa, tivemos Tafarel também fazendo uma exímia Copa do Mundo de 94, e assim o Brasil consegue vencer a Suécia com um belo gol de Romário aos 80 minutos. Um jogo difícil, um jogo muito difícil, mas o Romário consegue se estabelecer e fazer um belo gol e classificar a nossa seleção brasileira para a final da Copa do Mundo de 94. Lembrando que a Copa foi nos Estados Unidos, belos estádios. E quem a seleção brasileira enfrentaria na final? Vamos falar acerca disso. Vamos falar quem a seleção brasileira enfrentou na final. A temida Itália, a grande Itália. Então o Brasil vai para a final contra a Itália. E nós tivemos um jogo também nada mais, nada menos que eletrizante, emocionante. A seleção brasileira, assim como a Itália, teve algumas oportunidades de gol no decorrer do tempo normal do jogo, e o coração dos brasileiros estava batendo a mil, estava acelerado mesmo, porque nós queríamos vencer aquela Copa. Nós queríamos que a seleção brasileira saísse dali tetracampeã em 94. E todo o Brasil torcendo. A cada chute, a cada oportunidade que a seleção brasileira tinha de gol, os brasileiros vibravam com emoção, com lágrima nos olhos, com o coração batendo forte. E é assim que eu me lembro dessa Copa de 94. Muita raça daqueles jogadores, muita dedicação, muito empenho. Um tempo em que a seleção brasileira era muito temida. Todos olhavam com medo da seleção brasileira. Nós vamos falar desse jogo há alguns minutos, mas eu só quero lembrar para vocês qual foi a seleção que entrou favorita nessa Copa de 94.
foi a Argentina, que se classificou muito bem na fase eliminatória para a Copa de 94. Só que a Argentina perde para a Bulgária nas oitavas de final e já arruma sua mala cedo para casa. E nessa Copa do Mundo tivemos várias surpresas. A seleção da Alemanha sendo eliminada pela Bulgária. Tivemos um jogo difícil entre Itália e Espanha. E nós vimos a Itália avançando, ganhando território, ganhando espaço para chegar numa possível final. E a gente fica... Eu não consigo esquecer dessa Copa, porque foi muito emocionante. Foi de uma emoção tamanha, galera. Foi de uma emoção tamanha. Vendo aqueles jogadores vibrando com tudo que faziam dentro do campo. Buscando o resultado, lutando, perseverando para conquistar aquele tetracampeonato. E a gente tem que trazer uma análise tática e técnica do jogo para que a gente venha entender, na minha visão, qual seria a melhor seleção, a de 94 ou a de 2002. Com a emoção, a gente tem muita emoção por essa seleção de 94, porque eu me lembro muito bem, eu era criança, mas eu me lembro daquela cobrança de pênalti. Opa, tô revelando, mas todo mundo já sabe, né, que a grande final foi decidida nos pênaltis. A seleção brasileira decidiu aquela Copa do Mundo nos pênaltis. Mas voltando aqui a essa parte, então a Itália fez a sua trajetória numa parte da chave e o Brasil fez a sua trajetória na outra parte da chave. E tudo se encaminhou no enfrentamento na final, a seleção brasileira e a Itália. Eu me lembro com muita emoção desse jogo, com muita emoção. O Brasil tentando vencer a Itália no tempo normal, o Brasil lutando para conquistar o resultado, mas as boas defesas do goleiro da Itália, aquele jogo dificílimo, onde a seleção brasileira tentou por muitas vezes, assim como a seleção da Itália também teve a oportunidade de fazer gols, mas tivemos que sofrer um pouco mais, tivemos que receber esse título numa penalidade dramática da seleção brasileira contra a seleção italiana. E eu consigo lembrar com um detalhe aquelas cobranças. A primeira cobrança da seleção brasileira por Márcio Santos, ele erra. E aí já trouxe aquela emoção dolorida para os torcedores brasileiros. E a gente vai, parece que eu estou vendo todos os detalhes daquele jogo, assistindo aquele jogo quando criança. E a gente vai vendo o decorrer. E o jogador da Itália, o Baresi, bate a primeira cobrança também e erra. E logo em seguida, Márcio Santos cobra o pênalti, também erra. Aí a segunda cobrança foi do Albertini, jogador da seleção italiana. Ele faz o gol e vem o nosso querido e baixinho Romário para efetuar a segunda cobrança da seleção brasileira. E ele converte a gol e já dá um pouco mais de alívio para a seleção brasileira. E o Evani, jogador italiano, faz a terceira cobrança e converte a gol. O branco vai lá também e converte a gol. A quarta cobrança
nosso querido Taffarel defende do jogador Massaro, italiano. Aquela emoção, galera, da defesa de Taffarel naquele pênalti. E vem o nosso querido xerifão da seleção Dunga, bate o pênalti e faz. E agora estávamos a uma cobrança do tetracampeonato. Roberto Baggio pega aquela bola, ajeita, e todos apreensivos, todo o estádio apreensivo ali. Será o que iria acontecer naquele momento? Será que a seleção brasileira iria dar mais procedimentos aos pênaltis? Será que ali se encerraria aquelas cobranças de pênaltis com a possível defesa de Taffarel? Mas não, o destino nos trouxe outra surpresa. Quando o Baggio vai para aquela cobrança, ele bate e aquela bola ela vai para o alto e não entra a gol. E ali se confirma a seleção brasileira de 94, campeã da Copa do Mundo, tetracampeã. Muita emoção esse fato da seleção brasileira de 94 ser campeã, tetracampeã. E ali também os jogadores, eles comemoram bastante. E vem a lembrança também de Ayrton Senna, que naquele mesmo ano perdeu a sua vida numa corrida. Então a seleção brasileira tinha mais um motivo para conquistar aquela Copa, para homenagear o nosso querido Ayrton Senna, um grande corredor. E neste título a seleção brasileira fez menção de Ayrton Senna. Então não tem como, galera, lembrar desse título com pouca emoção, e sim com muita emoção, porque foi um título marcante na carreira daqueles jogadores. Foi um título que mexeu muito com toda a nação brasileira. Por quê? Porque o Brasil vencia a temida Itália. O Brasil conquistava ali o tetracampeonato, com jogadores que talvez muitos não davam nada. E a gente lembra dos gols marcantes daquela seleção brasileira. Eu me lembro daquele contra-ataque, dos contra-ataques de Romário e Bebeto, dos gols do Bebeto, dos gols do Romário, aquele gol épico do Romário de cabeça, onde ele sobe mais do que todos os zagueiros e faz aquele lindo gol. E esse gol, ele marca sim aquele elenco de 94. Romário, ele fazia em campo, poderia ser até polêmico com as palavras, mas ele fazia a diferença em campo. E nós tínhamos também um grande goleiro, Taffarel, tínhamos o Zete também, que excepcional goleiro, mas coube ali ao Carlos Alberto Parreira colocar o Taffarel como titular. E ele defender um pênalti na final da Copa. Então isso aí não tem preço, meus amigos. Isso foi um jogo espetacular, sensacional, onde o Brasil vence. Vence com autoridade, vence com raça, vence com persistência. E aquela seleção, ela trouxe grandes legados. No mesmo ano, o baixinho Romário
recebe o prêmio da FIFA como o melhor jogador do mundo, atuando pelo clube do Barcelona. E aquela seleção marcou história. Lembro daquele gol do Raí de pênalti. Também jogadores que estavam iniciando ali a sua trajetória na seleção brasileira, como o fenômeno Ronaldo, o nosso querido lateral direito Cafu e muitos outros nomes que marcaram aquela temporada de 94. Mas o jogador que eu me lembro muito bem é o Bebeto. Ele e o Romário faziam com que a bola chegasse muito rápido ao fundo do gol adversário. E é isso, galera. A gente tem que fazer menção desses caras porque eles jogaram muito naquela Copa de 94. Naquela Copa os caras fizeram a diferença. Naquela Copa eles foram the best. Galera, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado desse primeiro episódio. No segundo episódio nós faremos as análises para falar qual foi a melhor seleção, a do Tetra de 94 ou a do Penta de 2002. É isso, galera, que eu queria trazer para vocês. Esse vídeo foi sugestão de um inscrito e temos mais uma sugestão para falar sobre o Milan e falar sobre o Kaká, a época do Milan quando o Kaká foi transferido para o mesmo. Lembrando que o nosso querido Kaká fez aniversário aí ontem, 38 anos. Os parabéns para ele e deixou também muita história também para a nossa seleção, para os clubes que ele passou, e foi o nosso último jogador a ganhar como o melhor jogador do mundo. É isso aí, galera. A próxima sugestão desse vídeo sobre o Milan é da nossa querida inscrita aí, Bruninha, que deu a sugestão, e também traremos outro vídeo futuro sobre a história do Internacional de Porto Alegre, sugerido pelo meu querido amigo aí, Éden, do canal RPG Moba Games. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, porque esse canal é seu e nós precisamos da sua força, da sua ajuda para movimentar esse canal, para que ele venha crescer e que os conteúdos venham melhorar a cada dia. Conto com a sua presença nos likes, nos comentários, nos vídeos. É isso aí, galera. Valeu, tchau!